Uma coisa que eu quero falar para vocês hoje, nessa noite, é que o sonho de Deus sempre foi ter uma conexão aberta com a terra, com o homem. Deus, ele sonhou com alguém que fosse segundo a sua imagem e semelhança, para ter comunhão com ele, para que houvesse uma conexão aonde ele pudesse abrir o seu coração, compartilhar o seu coração, mostrar os seus sonhos, orientar e pudesse ser um pai para um filho. Por isso ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos nos comunicar com ele. Esse sonho, esse desejo de Deus, ele foi interrompido por um tempo pelo pecado, mas Deus, desde o começo, ele sempre teve a onisciência, a capacidade de saber todas as coisas, e ele estabeleceu, desde o princípio, uma maneira de se revelar a nós. Então ele se revelou através da criação, ele se revelou ao homem através daquilo que ele fez. A palavra de Deus diz que o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia anuncia outro dia as grandezas do nosso Deus. Depois disso ele se revela através da palavra, aonde ele escolhe um povo e leva esse povo para conhecer e expressar a sua vontade através dos seus mandamentos. Isso aconteceu no tempo em que Moisés foi levantado como legislador, como aquele que foi o homem que trouxe a lei, e dali em diante havia uma expressa vontade de Deus e de quem ele era, para que todos o conhecessem. Deus elegeu uma nação para falar sobre ele e para anunciar as obras da sua mão. Não sendo suficiente, por causa da dureza do coração do homem e da influência do pecado, Deus mandou o seu próprio Filho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então essas três formas de revelação é a maneira pela qual Deus estabeleceu para ter uma conexão com nós, conosco e com a terra. E nós precisamos entender que tudo isso tem um propósito da parte de Deus. Tudo isso tem um porquê da parte de Deus e um para quê. Nós não nos reunimos aqui nessa igreja, Deus não estabeleceu a sua palavra, Deus não mandou o seu Filho ao mundo, Deus não criou o mundo do jeito que ele é, sem que houvesse inteligentemente um desenho estabelecido, um projeto para cada um de nós, um propósito para tudo isso. E muitas vezes, por nós não entendermos esse desenho, por nós não conseguirmos estabelecer essa conexão de maneira adequada, a gente se perde no propósito, a gente não sabe o que fazer e a gente não consegue estabelecer no tempo certo o propósito de Deus. Por isso que a gente precisa de novo se conectar ao Senhor, escutar a sua voz e entender o que Ele está nos falando. O Espírito Santo, que nos foi outorgado por Jesus, que tem o mesmo poder e a mesma autoridade do Senhor, Ele estabelece conosco essa relação hoje, para que a gente possa aprender o que é necessário e nos lembrar da palavra para vivermos tudo isso. Mas isso requer de nós uma disposição e um esforço. Requer de nós uma busca. Requer de nós prestarmos atenção naquilo que Ele nos fala. Em Marcos capítulo 9, versículo 1 diz assim: E lhes disse, garanto-lhes que alguns dos que estão aqui, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Diga assim, o reino de Deus. Não, você vai falar mais forte, viu? Você já me quebrou aqui na hora do bispo Éfrem, hein? Então vamos lá, o reino de Deus vem com poder. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, como profeta, o reino de Deus vem com poder. Agora para o outro, do outro lado, fala para ele, o reino de Deus vem com poder. O apóstolo Paulo, ele numa das suas cartas, ele diz
que eu não prego um evangelho que é feito de meras palavras persuasivas, mas prego um evangelho que é cheio de poder. Amém? Então o reino de Deus vem com poder. Continua. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. E ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz e disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhes perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Então por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram com ele, como está escrito a seu respeito. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-no no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia, e Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. Vamos orar? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça 1 minuto. Pai, nós queremos colocar essa palavra em tuas mãos e te pedirmos, Senhor, que tu prepare o nosso coração e os nossos ouvidos para te ouvir. Que nós não fiquemos inquietos, que nós não saiamos dos nossos lugares por qualquer motivo. Que, Senhor amado, em nome de Jesus, todo inconveniente que porventura o inimigo quiser causar no nosso meio, que seja repreendido em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, meu Deus, sair daqui hoje cheios de fé. Ajuda-nos, Senhor, na nossa incredulidade. Que nós possamos ouvir a Ti, como o Pai do céu falou aos discípulos naquele dia. E que em nome de Jesus, isso faça com que o Teu reino venha sobre nós com poder e glória. Assim nós te louvamos e agradecemos. Usa a minha vida, Senhor, e que em nome de Jesus eu possa, Senhor, deixar
fluir através de mim aquilo que está no teu coração. E que tudo isso seja sempre para a tua glória e para a tua honra. Amém e amém. Esse texto vocês conhecem, muitas vezes vocês já devem ter escutado alguma pregação a respeito dele. Porém, o que vocês têm que entender é o contexto pelo qual esse texto foi deixado na palavra para a gente. Porque quando Jesus, ele leva esses homens para o monte, havia um propósito e um tempo que estava sendo estabelecido. E todas as coisas têm relação com o tempo e o propósito. O maior problema da gente é que muitas vezes a gente não espera o tempo certo, ou a gente não entende o propósito pelo qual a gente está vivendo aquele tempo. E aí, ou a gente é precipitado, ansioso, e não faz, e não espera o que temos que esperar, ou então a gente é ignorante em relação às coisas de Deus, a gente é insensível ao falar do Espírito, e a gente não entende o propósito que Deus tem com aquele tempo, gastando os nossos dias com bobagens. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, abra a palavra. Eclesiastes 3:1. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa, um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quando a gente não entende isso, a gente consegue transformar bênção em maldição. A gente consegue transformar dons de Deus em pedra de tropeço. A gente consegue transformar as coisas que são, na verdade, algo que deveria glorificar a Deus, em um motivo de nós cairmos. Quando a gente entende o tempo, a ocasião e o propósito, a gente consegue ser usado por Deus para transformar a maldição em bênção. A gente consegue transformar situações terríveis em grandes motivos de alegria e de esperança para muitos. A gente consegue trazer a graça de Deus para essa terra, porque nós entendemos a relação tempo-propósito. Quando isso não é entendido, a gente ou entra no erro das discussões vãs, a gente entra no erro da religiosidade, a gente entra no erro de acharmos que o Evangelho nada mais é do que mais alguma coisa na nossa vida, ou a gente entra no erro da incredulidade e da falta de poder naquilo que estamos estabelecendo enquanto reino de Deus. Vocês estão comigo? Amém? Vocês estão tão quietos que eu estou até preocupado. Está todo mundo aí? Eu vou desenrolar esse manto para vocês. Isso, glória! Quando fala em desenrolar o manto, já levanta um e fala um aleluia, já começa a falar em língua, é ou não é? O nego gosta de desenrolar o manto. Vamos ver o porquê que Jesus levou esses caras para o monte. Porque Jesus não levou eles para o monte à toa, gente. Tudo tem um tempo e um propósito. Fala para o teu vizinho. Tudo tem um tempo e um propósito. Abre a palavra em Marcos 8, 24. Oh, meu Deus, mais na frente um pouquinho. Acho que é o 25 ou 27, deixa eu ver. Ah, mais um pouquinho, 26. Aqui. Jesus e os seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. E no caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? A gente já falou sobre isso, mas eu quero lembrar o porquê que Jesus levou os discípulos para o monte. Presta atenção nisso. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas.
E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. E ele falou, como que ele falou? Não ouvi. Claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por causa por causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adiante o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E aí depois Jesus leva esses homens para o monte. Por quê? Porque Jesus estava falando sobre ressurreição. Jesus estava falando sobre novidade de vida. A palavra transfiguração é metamorfos, que no grego quer dizer mudança de essência, não só de aparência. Então Jesus estava falando de uma novidade de vida, de algo que até então ele não tinha falado. Quando Jesus começou a anunciar que ele iria padecer nas mãos dos sacerdotes, dos principais, dos escribas, ele estava falando, olha, a partir de agora eu vou falar claramente para vocês o que eu vim fazer. Ele curou um monte de gente, ele multiplicou pão, ele fez pesca maravilhosa, ele pregou para multidões, mas na verdade ele nunca tinha dito até aquele momento que ele iria morrer numa cruz. E ele não tinha dito o que era ressurreição. E aí o que é que o Senhor faz? Ele pega aqueles homens, 3 deles, os mais íntimos, e leva para o alto do monte. E chega no alto do monte, e eles têm uma experiência sobrenatural. Eles olham e veem Jesus transfigurado, metamorfo, e aparece Elias e Moisés numa roupa, num corpo que eles nunca tinham visto na terra, que nenhum homem poderia branquear, porque aquilo era uma demonstração, diga assim, de poder. Para que eles entendessem, aqueles 3 homens, o que era a ressurreição. Muitas vezes, Deus nos dá experiências espirituais, Ele nos faz rodar no manto, Ele nos faz termos palavras proféticas, visões, sonhos, para nós entendermos verdades profundas, e não para a gente querer ficar deitado no chão, tremendo e dizendo... Existe um propósito no poder de Deus manifesto. Não é para você se sentir bem, não é para você construir uma casinha dentro da igreja, ou dentro da vigília, ou você ficar procurando de monte em monte, de vigília em vigília, de culto em culto, uma experiência sobrenatural que possa te dar essência, ou que te possa te dar, sabe, alguma coisa para que você tenha uma experiência. Na verdade, toda experiência de poder tem que gerar um fruto de conhecimento e de transformação.
Agora, o que Pedro fez? Jesus estava ali falando o que era a ressurreição, e Jesus estava mostrando o que era a ressurreição. Quando ele levou para o Monte da Transfiguração, ele queria mostrar para Pedro, João e Tiago, como que seria no céu. João, Tiago, Pedro, ó, ressuscitar, é isso aqui, ó, bum. E apareceu Moisés e Elias ressuscitado. O que Pedro quis? Fazer uma casa para ficar ali. A Bíblia diz que ele não sabia o que dizer. Ele falou, Senhor, vamos construir 3 tendas? Vamos tabernacular aqui? A gente tabernacula aqui? A gente habita aqui com Moisés e com Elias. Porque Moisés foi o cara que trouxe a lei, e Elias foi o grande homem de milagre. Então, Moisés a lei, tu o Salvador, e mais Elias, aqui a gente não precisa de mais nada, vou ficar aqui. Aproveitando, oh, aleluia, churrabada. Daqui a pouco eles olham, some todo mundo. E aí eu imagino a decepção do Pedro, do João e do Tiago, assim, puxa, estava tão bom. Aquele fogo. Mas Jesus queria que eles entendessem algo que ia ser importantíssimo para eles daqui a pouco. Eles iam descer para o vale. Eles tiveram uma experiência de ressurreição. Eles viram algo que nenhum homem viu. Mas eles queriam construir uma casinha para morar lá, ao invés de poderem entender que aqui eles teriam um tempo, e que esse tempo teria um propósito, e que daqui a pouco viria um outro tempo com outro propósito. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer da nossa vida, e a gente fica que nem uns bocó, uns Zé Ruela, uns otários, fazendo bobagem, falando bobagem. A Bíblia diz que Pedro não sabia o que dizer. Puxa, Jesus falou claramente, eu vou morrer numa cruz, eu vou ressuscitar o 3º dia. Aí Jesus, para mostrar o desenho, ele se transforma na frente de Pedro. Pedro, isso aqui é ressurreição. Ele ainda não entende. Aí ele chega na descida do monte e pergunta para João e Tiago, o que ele quis dizer mesmo com ressurreição? Meu Deus, dá vontade de pegar e bater na cabeça do cara. Aí eles descem um monte. A primeira aquelas coisas que eles encontram ao descer ao monte são os doutores da lei, os escribas, discutindo com os discípulos. Porque os doutores da lei sempre foram um chato. Os escribas sempre foram os caras que se achavam a última bolachinha do pacote. Sabe aquele cara que sabe tudo? Que você diz para ele assim, olha, puxa vida, né, eu pintei essa caixa aqui de preto fosco. Isso não é suficiente para ele. Ele diz, esse preto fosco, ele é conseguido de uma pedra vulcânica que fica no alto do monte Rabanashnklai, que fica lá nas montanhas rochosas do Alabama. Porque ele sempre vai ter uma explicação idiota para dar sobre uma coisa que não vai servir para nada. É assim. O doutor da lei é assim. Hoje a gente tem vários deles, que são, eu chamo eles de os teólogos do Facebook. Você encontra cada idiotice, cada bobagem, cada asneira, cada atrocidade, cada defesa injustificada, cada doutrina de demônio, cada coisa do arco da velha, que não dá para perder tempo, irmão. Os escribas da época. Você quer ver onde Jesus encontrou os escribas de novo? Volta lá para Marcos capítulo 2. Vamos dar uma... vocês estão comigo ainda, né? Vocês não se perderam ainda, é ou não é? Marcos 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que estava ele em casa. Então muita gente se reuniu de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles lhe pegavam a palavra.
vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali quem? Quem que estava sentado? Mestres da lei ou escribas, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Eles estavam pensando isso. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem é que pode perdoar pecados senão somente Deus? Jesus percebeu e logo em seu espírito que era isso que estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta, pega a tua maca, vai para casa. E ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Sabe por que Jesus curava? Sabe por que Jesus curava? Por que Jesus curava? Responde para mim. Por que Jesus curava? Um monte de enfermo que ia no encontro dele. Você acha que Jesus veio no mundo para curar os enfermos? Foi para isso que Jesus veio no mundo, para curar enfermo? Era essa a sua chamada? Era esse o seu propósito? Ele estabeleceu a igreja como objetivo principal de curar enfermo. Foi isso que ele estabeleceu a igreja para fazer? O objetivo da igreja principal, curar enfermo, é isso? Qual é o objetivo da igreja? Qual é o objetivo da igreja? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, estabelecendo e fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obediência para que esse povo possa ser salvo. Quando Jesus curava enfermos, era para que o poder de Deus, o poder do reino de Deus se manifestasse, para que as pessoas pudessem ser salvas, perdoadas dos seus pecados, para que elas pudessem entender que o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, não é feito de palavras persuasivas e nem de raciocínio, mas de poder de Deus, que pode todas as coisas, inclusive ressuscitar mortos. Você deu um glória a Deus muito safado. Dá um glória a Deus melhor aí, irmão. Dá um glória a Deus melhor aí. Aplauda o Senhor. Você não está entendendo o tempo e a ocasião e o propósito. Quem aqui pode dizer assim: eu tenho um milagre de Deus, eu vivi um milagre de Deus? Quem pode dizer? Então tá, então levanta alguém aí e me fala qual é o milagre. Pode levantar, pode filmar a pessoa que vai falar. Vem aqui na frente rapidinho. Tu ainda tem muito milagre para viver, senta aí. Depois a gente vê o teu milagre. Minha filha. Porque minha esposa não poderia ter filhos e o Senhor operou um milagre na vida dela. Glória a Deus. O filho está aí? Tá ali, ó, no colo dela. A esposa dele não podia ter filhos. Os médicos falaram: não pode ter filhos. E o filho está aqui. O reino de Deus é feito de poder. O reino de Deus vem com poder. Essa criança é fruto do milagre. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Maravilha. Quem mais? Pode vir aqui outro. Rápido, é rápido e ligeiro, hein? Se vacilar, já viu. Minha filha também. Os médicos disseram que ela morreria. E eu confiei em Deus e hoje ela já tem 17 anos. Quando ela nasceu, ela teve parto normal e ela acabou aspirando sangue. E o sangue foi para o pulmão. A médica disse: se tu acredita em Deus, é só Deus mesmo para resolver. Eu depositei minha fé nele. Está com 17 anos hoje aqui. Aparece aqui para aumentar a fé da galera.
Quem mais? Pode vir, vem cá, William, corre. Tudo tem uma ocasião, um tempo e um propósito, amém? Guardem isso no coração de vocês. Boa noite, galera. Meu nome é William. Eu fumei maconha durante 8 anos, tirei muita cocaína, fumei crack pra caramba. Hoje eu sou um pai de família, tenho 2 filhos lindos, sou um empresário bem-sucedido e estou na honra e toda a glória do Senhor. Amém. Agora, se a gente fosse mestre da lei e escriba, a gente faz o seguinte, a gente vê isso e a gente diz assim, mas isso aí foram os médicos, isso aí foi a força de vontade do William, isso não tem nada a ver com Deus, existem outras explicações plausíveis, era o que os escribas estavam fazendo. Estão perdoando o pecado? Quem é ele para perdoar pecado? Onde é que já se viu? Fez tudo o que fez, fumou crack, fumou maconha e encheu a cara de cachaça e agora diz que é crente. Você está entendendo? Sabe o que acontece quando a gente não entende, quando a gente não ouve a Jesus, quando a gente não escuta o que Ele fala, quando a gente não entende que o reino de Deus ele vem com poder, a gente começa a ser mestre da lei, a gente começa a querer racionalizar, a gente começa a querer discutir bobagem. Volta lá para Marcos 9. Quando Jesus desceu do monte, ele encontrou os discípulos. E aí não era a galera do monte, eram os outros 9 que tinham ficado no vale, discutindo religião com o escriba. Discutindo bobagem. Ao invés de atender a demanda que estava à frente deles, com autoridade e com poder que eles já tinham recebido de Jesus, porque Ele enviou os discípulos para curar enfermos e expulsar demônios, eles estavam lá discutindo religião com os escribas. Sabe qual era a discussão dos escribas com os discípulos? Sabe por que Jesus falou e respondeu a pergunta de Pedro, João e Tiago? Mestre, mas estão dizendo que primeiro Elias tem que vir. Os escribas estavam lá falando para os discípulos, olha, se o teu mestre Jesus é o Messias, Elias tinha que vir primeiro. E outra, se ele tivesse enviado vocês como enviados dele, vocês tinham que ter autoridade para expulsar esse demônio, se isso aqui de fato é um demônio, porque eu acho que não é. Então vocês não são discípulos de Jesus, Jesus não é o Messias, porque Elias não veio primeiro ainda, e esse demônio não é um demônio. E aí estava uma confusão desgranada, e quando Jesus apareceu, ficou todo mundo atônito, olhando para Jesus. Por quê? Porque Jesus veio do monte, e a Bíblia não diz isso, mas eu posso conjecturar, que quando Jesus desceu do monte, depois de uma experiência daquela com Moisés e com Elias, querido, pode ter certeza que ficou ali uns pirilampos na cara de Jesus. Ele veio brilhando. Ele veio glorificando a Deus, ele veio cheio, os olhos dele já estavam cheios de chama de fogo, irmão. Ele já veio queimando no coração. Ele teve uma experiência sobrenatural tremenda. Os discípulos que estavam com ele não entenderam nada, mas ele sabia o que tinha acontecido. Eles estavam discutindo uma profecia de Malaquias. Abre Malaquias capítulo 4, verso 4. Sabe por que apareceu Moisés e Elias? Por causa de uma profecia. Olha a profecia. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Sabe por que apareceu Elias e Moisés para Pedro, João e Tiago? Porque aquilo ali era uma manifestação da palavra que Malaquias estabeleceu para que eles pudessem entender que
tanto Moisés quanto Elias tiveram o tempo e a ocasião deles, mas que havia chegado agora o grande e temível dia do Senhor, aonde o Senhor estabeleceria os últimos tempos, aonde o coração dos pais se voltariam para os filhos e dos filhos para os pais, e aonde o Messias chegaria com poder. Por isso que Jesus, no versículo 1 do capítulo 9, diz: o reino de Deus vem com poder, e alguns dessa geração verão o reino de Deus vindo com poder. Que poder é esse? O poder da ressurreição. O poder do milagre, que a gente viu estabelecido na vida da filha do Fábio, que a gente viu estabelecida na vida da filha do Caleb, que a gente viu estabelecido na vida do William e na vida de outros aqui que levantaram a mão. Porque o reino de Deus não é feito de vã palavra, o reino de Deus é feito de poder. E aí, volta lá para Marcos 9. Quando eles desceram do monte, encontraram aquela situação, e os discípulos discutindo com o escriba novamente, assim como discutiram quando Jesus perdoou os pecados do paralítico e curou o paralítico. Queridos, o mesmo Deus que perdoa pecados é o Deus que cura. O objetivo principal é a salvação e o perdão, mas é um Deus que faz milagre ainda hoje. Porque o reino de Deus, ele não vem sem o poder do reino. E hoje a gente vive um evangelho de muita racionalidade, de muito raciocínio, de muita explicação vã. Para de entrar em raciocínio que não vai trazer o poder de Deus. Atende a demanda. Aquele pai estava desesperado com o filho. Quantas pessoas, quantas famílias, quantos filhos e filhas, quantos maridos e esposas, quantos pais e mães chegam para nós desesperados com seus filhos, com as suas causas, com as suas dores, com as suas lutas. E é óbvio, nós vamos escutá-los, nós vamos aconselhá-los, mas principalmente nós vamos orar e crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós vamos crer que o Senhor pode todas as coisas, e inclusive ressuscitar mortos. Porque essa fé, ela faz com que aquilo que a gente peça aconteça. O que aconteceu? Jesus olhou e perguntou: o que está acontecendo aqui? O que vocês estão discutindo? Os discípulos nem falaram nada, e os escribas também não. Por quê? Porque os discípulos não sabiam o que fazer. E por que eles não sabiam o que fazer? Não entenderam a conexão tempo-propósito. Gente, Jesus já tinha dado autoridade para eles expulsarem demônios e para eles curarem enfermos. Eles não tinham que ficar discutindo naquela hora com nenhum fariseu sem vergonha, escriba safado, sobre se Elias tinha vindo ou se Elias não tinha vindo. Eles tinham que orar para aquele menino ser liberto. Amém? Não entre em discussão vã. Ora, estabelece o poder de Deus. Ora, se você não tiver explicação, não explica. Ora com fé. E aí o pai do menino se levantou no meio da multidão e disse: olha, mestre, sabe o que acontece? É que eu trouxe meu filho aqui, ele está endemoniado, e ninguém orou por ele, todo mundo orou por ele, ninguém conseguiu expulsar esse demônio. Desde a infância ele sofre disso. Existem enfermidades que são causadas por demônios, existem enfermidades que não são causadas por demônios, mas existem enfermidades que são causadas por demônios. Depressões, esquizofrenia, males até no corpo. Existe. É bíblico, está escrito na palavra, se manifesta na realidade. E o Senhor, Ele é poderoso para fazer a cura tanto de uma quanto de outra enfermidade. Por isso que Jesus quis perguntar: ele nasceu assim? O pai respondeu: não, ele na infância começou a dar isso. Porque, numa outra situação, em João 9, tem lá um cego de nascença que Jesus curou também. Foi o primeiro cego de nascença que foi curado em toda a história bíblica. Então, o reino de Deus, ele não vem só com palavras, ele vem com manifestação de poder. Diga assim: o reino de Deus vem com manifestação de poder. Aquele homem
Ele, quando respondeu isso, Jesus olhou para os discípulos e disse assim: ô geração incrédula, até quando vos suportarei? Cara, Jesus estava falando para os discípulos. Por que Jesus estava falando para os discípulos? O pai dele, o pai daquele menino, disse para Jesus: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Como é que Jesus tratou ele? Foi do mesmo jeito? Foi do mesmo jeito? Por quê? Sabe por quê? Porque os discípulos, naquela hora, eles já tinham que ter condição de olhar para aquela situação e resolvê-la. Porque eles já tinham visto milagres, maravilhas, já tinham recebido a palavra de Deus e a autorização de Jesus para lidar com aquela situação. E ao invés disso, eles estavam discutindo religião. Porque Jesus queria, na verdade, não só que aquele menino fosse salvo, Jesus queria que aquela família fosse curado, aliás, que aquela família fosse salva. Jesus queria fazer com que aquele homem tivesse fé para acreditar não só na cura, mas queria que aquele homem tivesse fé para acreditar na ressurreição. E hoje em dia a gente, em muitos momentos como igreja, a gente está vivendo do mesmo jeito. Vivendo a racionalidade do Evangelho, discutindo bobagem e não crendo no poder de Deus e não orando. E não manifestando o poder de Deus. E eu não falo só para uma enfermidade física, mas eu falo para uma enfermidade espiritual, para uma enfermidade emocional, por uma situação que aos teus olhos é impossível de acontecer. Eu estou falando isso em todos os aspectos. Você fica procurando conhecimento para vomitar teologia, enquanto você devia procurar conhecimento para estabelecer o poder de Deus. Você fica vindo no culto, e é bom que você venha no culto. É bom que você escute a palavra, porque a palavra é que vai fazer com que a tua fé desperte. Mas é bom que você use essa palavra. Porque o que aconteceu naquele dia? O que aconteceu foi que Jesus, logo em seguida, olhou para aquele pai. E depois que o pai perguntou assim: Senhor, se tu podes, ajuda-nos. Se tu pode, nos ajuda. Muda a nossa vida, muda a minha história. E aí Jesus pergunta: se tu podes. Jesus olhou para o pai e disse: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Tudo é possível àquele que acredita. Tudo é possível àquele que entende a palavra de Deus, entende o propósito de Deus, entende o tempo de Deus e ora. Tudo é possível. Eu já orei por pessoas que foram curadas. E já orei por pessoas que não foram curadas. E eu não quero dizer aqui que as pessoas que não foram curadas é porque eu não tinha fé ou que elas não tinham fé. Mas existe uma conexão entre o propósito e o tempo de Deus. Eu conheço pessoas que tiveram 40 passagens por internação e que hoje estão bem. E conheço pessoas que tiveram 40 passagens por causa de recuperação em clínicas e que não estão bem. E conheço gente que nem passou por causa de recuperação e parou com tudo. Deus tem o jeito dele, a hora dele, o propósito dele, aquilo que ele quer, ele vai estabelecer. Amém? Mas eu, como discípulo, tenho que acreditar no poder da ressurreição. Eu, como igreja, tenho que acreditar no poder da cura, no milagre da ressurreição. Eu tenho que acreditar que Deus pode fazer o impossível, porque a Bíblia diz e Jesus falou: tudo é possível àquele que crê. E aí o pai pede para ele: ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, é através da palavra de Deus que nós temos fé. Por isso que eu estou divagando e descrutinando a palavra de Deus para que você possa ter fé. Porque eu não quero terminar esse culto simplesmente com uma boa palavra ou com um bom sermão.
Porque tem gente que está aqui hoje com demandas, com dores, com sofrimentos, com lutas, que vão ser resolvidas hoje nesse lugar. Não por causa de mim, mas por causa dele, por causa do poder da ressurreição, por causa do reino de Deus. Agora, uma outra coisa que acontece é que aqueles homens, aqueles discípulos, não puderam expulsar o demônio, e Jesus esclareceu bem isso, porque eles não tinham algo que é indispensável para a igreja. A fé era indispensável para a manifestação do poder de Deus. Mas os discípulos, eles não conseguiram expulsar aquele demônio por causa de quê? Por causa de quê, irmãos? Fala alto, senão eu não escuto. Estou ficando meio surdo. Hã? Por falta de oração. Quanto tempo você ora por dia? Você não ora 10 minutos por dia, meu. Aí depois você quer ir no hospital, orar por um enfermo e ele ser curado. Como? Você não ora nem por você mesmo. Você não ora pela tua esposa. Qual foi a última vez que você orou pela tua esposa? Não orar assim, ai Senhor, abençoa. Não, de você chamar a tua esposa e falar, deixa eu orar por você. Quando foi a última vez que você orou pelos teus filhos? Botou o teu joelho no chão e clamou pelos teus filhos? Quando foi a última vez que você orou pela tua igreja? Quando foi a última vez que você orou para que o poder de Deus se manifestasse? Quanto tempo você gasta de comunhão com o Pai? Jesus vivia mostrando para os discípulos que sem oração não há intimidade. Jesus vivia como é que eu vou explicar? Se desvencilhando de compromissos, e ele ia para o monte sozinho orar, e descia, apareceu uma vez no meio do mar, depois de passar a noite toda orando. E aí a gente quer ter poder de Deus se a gente não ora. Você quer ver um exemplo do poder de Deus? Você está comigo ainda ou você já desanimou porque o culto está demorando demais? Você sabe essa semana, qual era a previsão que nós tínhamos para essa semana? Qual era a metragem que o rio ia chegar? Qual era a metragem que o rio ia chegar? Quem escutou que o rio ia chegar a 13, 14 metros? Levanta sua mão, por gentileza. Bem alto. Olha, igreja. Essa previsão foi dada sábado passado pelo Ronaldo Coutinho, pelo CEOPS, por vários institutos de medição dos níveis do rio, que tem um estudo todo catalogado, e tarará e turudu. Amém? A ciência, ela hoje está bem avançada, graças a Deus por isso. Amém? Eu não estou falando contra a ciência, eu louvo a Deus pela ciência, porque ela nos dá condições de enxergar o mundo e de descobrir as maravilhas de Deus numa maior transparência e realidade. Só que chegou na segunda-feira, depois de escutar que haveria uma enchente de mais de 13 metros, que seria pior do que a de 2011, o Espírito de Deus me incomodou e falou assim, levanta um clamor, junto com a igreja, para que a gente possa impedir que isso aconteça. Se vocês orarem, isso não vai acontecer. Foi uma palavra específica. Não foi um negócio que eu fiz, porque lá no meu caderninho, na minha apostila da teologia está escrito, quando houver ameaça de enchente, vocês marquem às 10:30 da noite para orar. Não, foi uma direção de Deus, eu estava orando por isso. E Deus falou, ora. Ah, mas Max, muita presunção tua, achar que foi por causa de ti que não teve enchente. Eu não estou dizendo isso, mas eu entendo que a palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos. Está escrito no livro de Amós.
Então ele fala para a gente agir no nome dele, não é isso que ele fala para a gente? Não foi isso que ele nos deu como ordem? Vai e hajam no meu nome, sejam meus embaixadores, sejam minhas mãos, sejam meu corpo, sejam a minha voz, sejam os meus ouvidos, sejam os meus olhos, vocês são o meu corpo, não é isso que ele fala? O que é que eu fiz? Juntei o povo, falei, galera, vamos orar para que as chuvas passem por cima do nosso estado e não haja chuva, não haja enchente, para que as previsões falhem, para que o povo seja acolhido e seja consolado, quem já está nessa cheia, mas para que não haja mais destruição. Vocês viram o que o Coutinho falou no Facebook? Sabe o que ele falou no Face? Fala o que ele falou no Face, Leide. O que ele falou no Face? A gente conversou sobre isso hoje, né? O que ele falou? Ele não... Vem cá. Vem aqui. Obedece, guria. Anda. Deixa de ser teimosa. Rápido. Além de ficar vermelha, vem rápido. Fala rápido. Rápido. O que ele falou? Ele disse que não sabia por que as... Como que... Ah, tá bom. Ele não sabia por que como que essa chuva toda se dissipou, sendo que era para estar aqui. Ele não sabia como a chuva havia se dissipado, porque não existem explicações climáticas, científicas para a dissipação da chuva que estava sobre o estado. Você acha que isso foi coincidência? Eu mandei para vocês, para a liderança da igreja, quem recebeu no grupo da liderança? Você orou às 10h30? Quem aqui orou às 10h30 da noite? Levanta a mão. Orei para a Umeblu, mandei para a Umeblu, mandei para os pastores de Santa Catarina. Havia uma igreja que pedia perdão pelos pecados e pedia para que Deus tivesse misericórdia e para que não houvesse enchente. E a enchente não houve, porque Deus é poderoso, Ele é poderoso. Então essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E eu quero te dizer nesse dia que você precisa começar a gastar tempo com a palavra de Deus e gastar tempo com oração, para que o poder de Deus se manifeste, porque nós estamos trazendo o reino de Deus para essa terra. Não adianta você criar um método, não adianta você criar um sermão bem estabelecido, não adianta você criar uma estrutura de marketing para que você possa fazer a igreja crescer, se não houver poder de Deus, se não houver graça de Deus, se não houver a glória de Deus estabelecida, e se você não vir com isso a fé e a palavra e a oração sendo uma constante no nosso meio. Porque é para isso que Deus nos chamou. Não foi para discutir teologia, não foi para ficar tendo experiências sensoriais ou sensitivas, ou... Oh, Jesus, me faltou a palavra. Sobrenaturais, que seja, com Deus, simplesmente para que a gente fique, ai, que bom! Existe um propósito para que a gente possa ver a nossa fé sendo aumentada. E eu quero orar hoje com vocês e por vocês para que a tua fé seja aumentada. Eu quero orar hoje com vocês e por vocês para que pessoas sejam curadas. Eu quero orar hoje com vocês e por vocês para que as famílias sejam restauradas, para que haja libertação aqui no nosso meio, para que haja cura, para que haja salvação, para que você possa sair daqui diferente de como você entrou. Porque o reino de Deus não é feito só de palavra. E eu vou te dizer com certeza o que eu vou te dizer agora. Uma verdade que eu creio. Se eu e você crermos juntos, se nós concordarmos acerca de alguma coisa que for dentro do tempo e do propósito de Deus, Deus vai operar milagres e maravilhas no nosso meio. Eu acredito nisso. Eu acredito no reino de Deus que vem com poder. Eu acredito que tem gente aqui que pela fé vai ser curada e vai sair daqui hoje diferente de como entrou. Por isso, eu quero que você coloque o teu coração no Senhor hoje. Escute o conselho do Pai dentro daquele monte, aonde no meio da transfiguração ele diz, esse é meu filho amado, ouçam-no, ouçam-no, ouve aquilo que ele está falando. Quando eles tiveram a experiência, quando eles acordaram, Moisés e Elias já não estavam mais.
só estava Jesus. Por quê? Porque o tempo e o propósito de Moisés havia passado. O tempo e o propósito de Elias haviam passado. Agora é o tempo e o propósito de Jesus, que vai chegar até o dia do arrebatamento, que vai ser até o dia aonde Deus vier para recolher a sua igreja. Se vai ser no meio da tribulação, se vai ser antes da tribulação, se vai ser depois da tribulação, isso eu não sei, não me interessa. O que me interessa é que agora o tempo e o propósito é para que essa geração veja o reino de Deus vindo com poder. E para que você possa acreditar nesse poder e ter na tua vida marcas desse poder. Eu posso dar o meu testemunho aqui de várias áreas. Posso dizer que a minha vida, como a do William, foi libertada pelo Senhor. Eu posso dizer que eu e a minha mulher, no nosso casamento, nós somos restaurados como marido e mulher, pelo Senhor e pela palavra de Deus. Eu posso te dizer que o meu corpo, que era para ser completamente destruído, porque eu botava álcool na veia, eu tomava garrafas e garrafas de álcool de limpeza, uma atrás da outra. Eu posso dizer que não era para eu ter fígado, porque eu ainda tenho uma hepatite C, que eu tomava 40, 50 injeções com água de poça, com água da chuva, injeções de cocaína. Eu puxava a água da poça com barro e metia na veia. O Marquinho é médico. É uma maravilha isso para o organismo, né, Marquinho? Você sabe qual era a asepsia que eu fazia? A agulha era torta assim, ó, sem ponta. Metia a agulha, o picolé de través. (40, 50 injeções de cocaína por dia. Tomava 10, 15 gardenal dentro de um abacaxi com vodka. Numa bomba de chimarrão. Você acha que eu guardo as coisas que eu guardo na minha cabeça porque o meu organismo é diferente do seu ou porque tem uma intervenção de Deus? Só um milagre para eu estar vivo. Só um milagre para eu não ser um doido por aí que não fala coisa com coisa e baibava na barba. É por isso que nós estamos aqui, porque o poder de Deus, Ele pode fazer o impossível a quem crê. Eu sei que tem muitos de vocês que estão passando por lutas, e hoje, em nome de Jesus, se você crer, se você entender o propósito e se você entender a ocasião, hoje é o dia de você sair daqui para um tempo novo na tua vida, com uma marca, com um milagre do Espírito de Deus, com a marca do reino de Deus. Inclusive, como o William falou, era para ser um cara destruído. Mas até profissionalmente, Deus fez ele bem-sucedido. Não são só nas questões físicas, emocionais, espirituais, mas até nas questões sociais. O Senhor intervém. Olha o Léo. E isso tudo é a graça e o poder de Deus e do Evangelho e da palavra. O poder de ressurreição. E se a gente não crê nesse poder, querido, não adianta nada nós pregarmos o Evangelho. Esse poder ele se manifesta toda vez que nós invocamos o nome do Senhor. Toda vez que nós cremos que Deus ele é poderoso para ressuscitar. Toda vez que nós entendemos o propósito, entendemos a conexão, entendemos o tempo, entendemos a ocasião. E esse tempo é um tempo em que nós estamos orando para que Deus faça milagres, para que Deus faça maravilhas, para que Deus cure, para que Deus liberte, para que Deus transforme as nossas vidas e nós não sejamos quem nós éramos, mas que sejamos aquilo que Deus sonhou que nós sejamos. Por isso, feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Quero que você possa ter um tempo agora com Deus. Um tempo para pedir perdão pela tua incredulidade, pela tua omissão. Um tempo para você pedir perdão pelos teus pecados. Um tempo para você pedir perdão por toda a discussão tola que você já teve em relação à religião.
Um tempo para você pedir perdão pelas tuas falhas, porque hoje é dia de restauração, de cura. E vocês estão diante daquele que pode perdoar pecados, que é Jesus. Jesus, ele pode perdoar pecados e ele pode curar, segundo a manifestação do poder do reino de Deus. Jesus é aquele que pode fazer o impossível na tua vida, porque Ele tem autoridade e poder para isso, e além disso, Ele delegou a nós, Igreja de Jesus, corpo de Cristo, para que nós possamos cumprir esse chamado, essa determinação do Senhor, nessa terra, nesse tempo, nessa ocasião, nesse propósito. Deus, Ele te chamou hoje aqui, para que você saia daqui com uma palavra que fixe no teu coração a fé, e para que você comece a mudar a tua vida em relação ao tempo que você passa com Deus. Mas também Ele te trouxe aqui para que você possa ser curado e para que você possa ser salvo. Por isso pede perdão para o Senhor. Se você não crê, pede a Ele ajuda na tua incredulidade. Tem um tempo de oração agora, enquanto a gente começa a fazer um louvor a Deus, a chamar a presença do Deus Todo-Poderoso para esse lugar. Vem Espírito, vem Espírito. Não deixe-nos surdos. Espírito Santo de Deus, abre os nossos ouvidos, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir da mensagem da palavra de Deus. Que não seja somente, Senhor, uma experiência sobrenatural, mas que seja, Senhor, hoje, nesse lugar, a manifestação do Teu poder. Pai, humildemente eu te peço, Senhor, traz cura, traz libertação para o nosso meio hoje. Traz, Senhor, em nome de Jesus, curas físicas, traz cura espiritual, traz cura emocional, Senhor. Eu sei que Tu usa os médicos, eu sei que Tu usa os medicamentos, eu sei que Tu usa profissionais, Senhor, homens que dedicaram as suas vidas, e eu louvo a Deus por cada um desses homens e mulheres, Pai, pois trazem alívio, trazem sim, Senhor, muitas vezes a manifestação da Tua criação, Senhor, trazem, Senhor, verdades da Tua criação, soluções da Tua criação para o ser humano, que estão estabelecidas claramente para nós. Mas eu sei, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu sei que Tu tens poder para curar. Eu sei que Tu tens poder para libertar hoje aqui no nosso meio. Eu sei que Tu tens poder, Senhor, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ajuda-nos, Senhor, pois clamamos a Ti, Senhor.